Ok, good afternoon, tá? Olha aí, 8º e 9º ano. Esta aula é para vocês, tá? Assunto Simple Present, ok? Então, nós temos o Simple Present, que é o presente simples. Dentro do que nós vamos ver do Simple Present, né, do presente simples, tá? Vocês vão estar lembrando de algumas coisas que a gente já viu, né? A gente já viu o passado, já viu o futuro, né, dentro da língua inglesa. Então eu estou trazendo o Simple Present, tá? Também vou pedir uma coisa a vocês, não precisam se preocupar, tá? Porque eu estou adiantando o livro, né? Porque eu estou pulando aulas, etc e tal. Eu estou apenas tentando, tá, gente, trazer para vocês, né, dentro de toda essa situação que a gente está vivendo, trazer algumas aulas para que a gente não possa ficar parado, que vocês possam estar dando andamento a alguns assuntos. E se tiver, eu estiver antecipando algum, etc e tal, né, vocês não se preocupem, vocês já sabem que eu, né, sou assim, né, não fico seguindo, né, os conteúdos. Então nós vamos ver o Simple Present de uma forma bem simples, tá? Eu trouxe só os itens principais, né, para que vocês possam entender o que o Simple Present, né, quer dizer, tá certo? E detalhes, mas vocês vão encontrar, né, no livro, lá tem mais detalhes, muitos exemplos, tá? Mas aí dentro das dúvidas, vocês sabem, pode no chat perguntar, tá? Para que a gente possa estar tirando a dúvida de vocês. Então, o principal elemento, tá, do Simple Present é justamente a partícula, tá, do e das. Eu separei aqui para que vocês possam, né, observar direitinho, porque eu já separei as pessoas, né, o sujeito, os pronomes, como nós conhecemos, já separei na forma dos seus auxiliares para que vocês possam entender melhor, tá? Então, nesse caso, a gente vai usar essa partícula aqui, o do das, como auxiliar, né? Ou seja, ele não vai ter uma tradução que vocês já conhecem, né? O do e das, porque a gente já viu até o passado dele, que é o de, certo? Então, eles vão estar auxiliando o Simple Present, que é aquela forma da gente falar na língua inglesa ações nossas habituais, né? Ações habituais do nosso dia, tá certo? Num presente mais simples, ok? Então, nós temos para o plural, né? Como a gente separa, nós temos o do, temos o do not e o don't, né? Nesse caso, você sabe que esses dois é um só, certo? Aqui é a abreviação que você pode utilizar as duas formas conforme você achar melhor, né? A gente já discutiu isso em sala, tá certo? Então, nós temos a forma mais simples, né? Como você pode ver, do you work, né? Perguntando, a gente sabe que o verbo, ele vem sempre antes do pronome. Só que nesse caso, nós temos o auxiliar. Então, o auxiliar, tá? Ele está ajudando o verbo principal, nesse caso, o verbo trabalhar, o work. Ele está ajudando o verbo a perguntar, né? Porque eu já comentei com vocês que nem todo verbo pergunta, né? Ele não tem a sua forma de perguntar, de interrogar. Então, muitos deles precisam dos auxiliares. Como a gente já viu o did, já viu o will, não é isso? Já viu o ed, né? Auxiliando os verbos do passado. O to be também, né? É um auxiliar, tá certo? Pode vir em forma de auxiliar, tá? Em algum assunto. Então, nós temos aqui o do, né? Que está auxiliando o verbo trabalhar para que ele possa perguntar, tá certo? E quando vamos perguntar interrogar, né? Interrogation, o verbo vem antes, né? O auxiliar vem antes do pronome, tá? Não importa o contexto que tenha antes do pronome. O que você vai observar é a proximidade, a antecipação do verbo antes do pronome, tá certo? Eu coloquei aqui umas frasezinhas pequenas, né? Para que vocês possam entender melhor. Mas quando você for lá no livro, você vai observar, né? Coisas maiores, tá? Mas aí o que é que você vai observar? Onde é que o auxiliar está? Ele está antes do pronome, né? Também não esquecendo, viu, gente, que os pronomes, eles vêm também em forma, né, de nome. Pronome é nome. Então, podem vir nomes no plural, né? Você não vai só encontrar os pronomes, você vai encontrar nomes também. A gente já viu isso, certo? They work, né? Eles ou elas, né, trabalham.
né? Então você pode observar aqui a forma mais simples de falar, né, um presente. We don't work, né? Aqui vem na forma negativa, né? Nós não trabalhamos. Que, se você não quiser colocar o don't, você pode colocar a forma longa, o do not, certo? Com o plural, né, a coisa se torna mais simples, tá? Por isso que eu quero que você, ó, vou destacar bem aqui essa afirmativa, porque você vai ver uma diferença agora na forma do singular, tá certo? Na forma do singular, que são as três pessoas, né? As terceiras pessoas do singular na língua inglesa, que nós já conhecemos bem, o she, o he e o it, ok? Então, para a forma singular, a gente vai usar o does, e você pode usar o does not ou doesn't, tá certo? Você vai observar aqui, ó, o does, né, que ele é simplesmente o do. Ele só está nessa forma justamente por causa desta regrinha aqui, ó. Essa regrinha aqui, tá, diz que os verbos que terminarem com o recebem o es. Por isso que aqui a gente diz die, porque nas terceiras pessoas do singular, nas terceiras pessoas do singular, só nas terceiras pessoas do singular, você vai observar, né, a forma afirmativa, ela traz algumas regrinhas. Aqui não, tá? Só na forma do singular, tá? Então o verbo traz algumas regrinhas que você já conhece, porque lá atrás, né, sexto, sétimo, né? A gente já viu a forma do plural. E se você lembrar, você vai observar que a forma do plural é bem dizer, igualzinho a isso aqui. O simple present, que lá também eu até dizia a vocês, gente, essa fórmula aqui, você aprende uma vez, você vai sempre vê-las em outros assuntos, né? A língua inglesa, ela tem aí essa forma legal, porque às vezes uma forma, umas regras aparecem em outro assunto, e quando a gente pega a regra mesmo, quando o assunto vem, fica mais fácil, certo? Então aqui você pode observar, né? Na forma afirmativa do singular, das três pessoas, a gente vai sempre colocar as, ou IES. Esse daqui eu acho que vocês já imaginam porque IES, tá? Então nós temos, eu coloquei aqui um pouquinho só para vocês entenderem, os verbos terminados S, O, CH, SH, Z, X, né? Quando o verbo termina com essas letrinhas aqui, você precisa acrescentar o S no verbo para indicar a forma afirmativa, certo? Quando o verbo terminar em Y, aí vem aquela velha regra do Y que a gente já conhece muito bem, né? Quando o Y é antecipado, né? Antes vem uma consoante, eu preciso eliminar o Y e no lugar dele colocar o I. Por isso que eu já coloquei o IES. Antes de colocar o ES, eu preciso trocar o Y por I. Isso, se antes dele, né, estiver uma consoante. Se antes do I estiver uma vogal, então você não precisa se preocupar porque ele vai receber o S normal. Vogal antes, você não faz nada, deixa ele lá e acrescenta o S. Consoante, elimina o Y e coloca o IES, tá? Essa é a regrinha, que poderiam ser 4 regras, tá? Mas eu estou transformando elas apenas em 2. Porque se você observar o seu verbo, você vai olhar para o verbo. Se o seu verbo não termina aqui, nem termina aqui, você não precisa se preocupar. É como eu sempre digo, não precisa ajoelhar e rezar. Coloca S, ok? Se ele não tiver essas regrinhas, você já sabe, pode colocar o S que não vai ter erro. Isso apenas na afirmativa com essas 3 pessoas, tá? Na afirmativa, com essas 3 pessoas você pode colocar, né? Vai surgir essas regras para o verbo. Por exemplo, to go, vejam que o verbo ficou goes, certo? Porque eu acrescentei S, porque o verbo termina com O. To kiss, né, que é o verbo beijar, não é isso? Eu acrescentei o S, porque ele termina com SS, né? É a regra. Então, se o meu verbo não termina com nenhuma dessas
preocupar, ok? E to fly, né, que é o verbo voar, é isso? Mas também pode ser, né, um substantivo, etc e tal. Lembra que eu já disse que as palavras em inglês, elas têm suas várias formas aí, né? Então, veja que eu troquei o Y, porque aqui vem uma consoante, então, flies, né? Troquei o Y por I e acrescentei o ES, né? Então, essa é a forma em que o simple present, né, o presente simples, se apresenta na língua inglesa, tá? E eu coloquei aqui esses exemplos com o does, afirmando e negando para você observar. She doesn't walk, tá certo? E she does walk, então vejam que o does, da mesma forma do do, ele para perguntar, ele vem antes do pronome, tá? Antes do pronome, quando a gente vai perguntar, o auxiliar das, né, ele vem antes da pessoa que está praticando a ação no verbo. E outra coisa, tá, gente? O que eu quero que você observe, eu coloquei aqui o exemplo só da negativa, tá certo? E da interrogativa. Por quê? Porque eu trouxe a afirmativa para aqui. Quando você for lá no seu livro que você for ver a forma afirmativa, você vai encontrar essas regrinhas lá. Aí você já vai saber, é porque a forma afirmativa apenas para essas pessoas do singular. Porque como eu mostrei aqui, ó, destaque isso aqui é afirmativa com as pessoas do plural, simples, né? Mas quando a gente vai para a afirmativa das pessoas do singular, aí realmente, né, surgem essas regrinhas, né, para que a gente possa seguir, né? E como eu disse a você já viu, se você lembrar, a gente já viu essa regrinha aí no plural, tá certo? E não esqueçam, tá, gente? Eu deixei aqui a atividade tanto para o 9º ano como para o 8º, né? O vídeo serve para as duas turmas. Coloquei aqui NV, né? Porque vocês sabem que a gente está trabalhando em 2 tipos de livro na sala, eu chamo um de novo e um de velho, né? Então, quem está com o livro novo, né, o mais atual de agora, aqui está a página, tá certo? E o livro velho, né, que é o do ano passado, que a gente continuou reutilizando. Aqui também está a página, tá? Para que vocês possam fazer, tá? Se realmente tiverem dúvida e você não conseguir falar comigo, você pode deixar a dúvida lá no cantinho e um dia, quando a gente se reencontrar, a gente tira essa dúvida, tá certo? Fiquem atentos, né? Porque aí podem surgir... Fiquem atentos, porque daí podem surgir, né, outros vídeos, né? Vou estar tentando realmente ajudar vocês, né, dentro disso aí. Agora, façam as atividades, tá? Porque aí você vai estar praticando. Eu também vou estar enviando algumas atividades dentro do que eu estou colocando para já ir avaliando, né, a sua prática, tá certo? Então, gente, não mais, ó, tem que